Ora, mais uma vez, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo mesmo, não sendo muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Ora bem, eu creio que este vídeo é uma espécie de continuação de outro vídeo chamado... já me recordo do livro. Como é que se chama aquilo? A Influência dos Livros. É isso, a Influência dos Livros. Pronto. E... como eu já disse em várias vezes, os livros normalmente influenciam quem os lê. Ora para potenciar a sua imaginação, ora para melhorar a sua interpretação, antes de tudo, isso sim. Portanto, a maior parte das pessoas que têm hábitos de leitura têm maiores capacidades interpretativas. Ora de textos, ora até da realidade. Pronto. E depois há quem abrace o conteúdo puramente teórico e tente encontrá-lo, ora na realidade, ora até criá-lo na realidade. Não é? Pronto. E portanto podemos dizer que todos os livros que se focam mais ou menos no que é ora científico, ora religioso, ora até educativo, serão os três que podem indicar, digamos assim, mecânicas possíveis a serem aplicadas na realidade e dessa forma, pronto, haver um grande número de pessoas que acaba por se entregar a essas teorias de forma a que as possa aplicar na realidade. Igualmente. Pronto. Por norma, o que é mais conhecido e o que tem mais força na história da humanidade são os livros religiosos. Logo a seguir, e quer dizer agora, na atualidade, são os livros técnicos que vão ao encontro de tudo que é a técnica. E a técnica, no fundo, é a ciência no seu geral. Portanto, todas as disciplinas do conhecimento que se desenvolveram, ora de uma forma mais tecnológica, ora ainda seguindo as regras tradicionais, digamos assim. Tal como todo o conhecimento, por exemplo, das plantas, dos seus efeitos, não é? E depois as partes das massagens corporais, portanto, tudo o que é considerado medicina tradicional, que continua a progredir aos poucos, e eu até a parte puramente tecnológica, que já entra até na medicina chamada convencional, que faz parte das farmacêuticas, faz parte de todo o potencial das operações, etc. Não é? Que a própria medicina tradicional não é capaz. Pronto. E isto para dizer o quê? Porquê é que eu quero ir ao encontro desse vídeo? Porque, no fundo, hoje ou ontem, entre ontem e hoje, eu escrevi uma coisa relativo a outro texto. Foi alguém que partilhou um texto e eu, entretanto, considerei escrever um outro texto que é ao encontro da mesma noção, em que eu escrevi coisas curiosas. É impossível aprender sem copiar, sendo que no mundo comercial considera-se que copiar é roubar. Mas na verdade, roubar é negar a origem. Porquê é que roubar é negar a origem, antes de tudo? Porque se eu disser, por exemplo, que, sei lá, a noção de, vamos supor, não faças aos outros o que não gostariam que fizessem a ti. Isto tem uma origem qualquer na perspectiva europeia. Isto é, de há 20 séculos para cá. Entretanto, se nós pesquisarmos, existe esta noção, aparece
alguns quase 10 séculos antes. Mas, como não existe uma referência, podemos considerar que antes, alguém roubou, digamos assim, ou usou esse termo e aplicou-o noutro sítio. E quando o aplicou noutro sítio, não fez referência ao anterior, à origem. Não é? Então, pronto, é como tivesse roubado. Não é? É a mesma coisa. Portanto, pronto. E depois, entretanto, aparece aqui um rapaz que, pronto, que me diz que, pronto, para aprender não é imprescindível copiar, basta assimilar. Eu, entretanto, tivemos aqui, isto foi por aqui abaixo, isto trepou para outro tipo de assuntos, mas vá, sem querer estar aqui a concordar ou discordar, não é? Porque assimilar é, de algum modo, digamos que é copiar. Eu tenho que copiar de algum modo, não é? Eu tenho que copiar o que supostamente está cá fora, interiorizá-lo, e o assimilar é copiar, não é? Mas lá está, como a cópia fica só para mim, não se pode considerar que é cópia, porque pronto, é uma cópia que não tem expressão na realidade, e portanto, enquanto não tiver expressão na realidade, é uma assimilação do conhecimento e não uma cópia do conhecimento. Contudo, pronto, isto depois avança por todos os lados, e como sempre eu tenho uma panca qualquer com as religiões e com, pronto, a transformação da humanidade, não é? E pronto, e eu acabo por dizer que, no fundo, tudo isto, nós somos a transformação constante de um qualquer conhecimento anterior. E nisto apareceu a questão das religiões, porque, por exemplo, o cristianismo não existiria se não houvesse o judaísmo. Portanto, o próprio Cristo é crucificado, pronto, por uns soldados quaisquer, a mando de alguns judeus que, na altura, tinham poder de decisão. E que, pronto, fizeram aquilo. E foi a partir desse momento, quer dizer, não foi a partir desse momento, na verdade, foi passado quase 200 ou 300 anos, que a instituição da Igreja, a instituição, não é? Portanto, antes de ser a Igreja, pronto, lá o Cristo arranjou os seguidores e aquela coisa toda, não é? Mas a instituição só aparece 200 ou 300 anos depois. Pronto. Isto para dizer o quê? Que se não tivesse sido se uns não tivessem tido um efeito para com os outros não teriam nascido, não teriam surgido. Não é? Pronto. E, na perspectiva, isto depois o que eu queria ir a esta questão da cópia é que, por exemplo, as religiões maioritariamente consideradas pagãs, no sentido de terem ou vários deuses, e, portanto, várias divindades, no fundo, não é? Que está associado, por exemplo, ao hinduísmo e portanto, ao considerado paganismo, que, pronto, que aquilo tinha a ver com a parte dos egípcios, tinha a ver com a parte germânica e afins, pronto. E que, para mim, não é, são, digamos assim, as perspectivas religiosas, que também se tornaram religiões, não é? Mas que deram uma liberdade total, não é? De cada qual desenvolver a sua própria interpretação sobre o que era a divindade, não é? E, portanto, mesmo que se considere que hajam divindades que sejam mais ou menos comuns, não é? Na descrição das mesmas, todas elas são diferentes, porque partem de pessoas diferentes que as imaginaram de uma forma diferente, não é? E que lhes atribuíram diferentes valores, etc. Pronto. E nisto, não é? A maior parte das religiões monoteístas fizeram o inverso, quiseram
que toda a gente fosse a cópia de toda a gente. Tanto é que depois, uma das grandes críticas que eu faço, ora à religião muçulmana, ora à religião cristã, portanto as variantes, tal como o protestantismo e até o judaísmo, eles quiseram cópias e depois essas cópias não sabem lidar com uma outra versão da cópia. E, portanto, têm uma espécie de necessidade automática de auto-excluir aquilo que não é idêntico àquela noção da cópia que vai ao encontro da perfeição que está associada ao livro. Pronto. E sem tentar defender uma das, ou algumas delas, não é? Eu poderia dizer que simplesmente, por exemplo, os protestantes estudam a Bíblia. Estudam. A sério. Não é? Passam o resto da vida a estudar aquilo. Pronto. De uma forma séria e compulsiva. E além disso, eles não auto-excluíram as imagens. Portanto, a imagem de Cristo não existe nas igrejas protestantes, não é? Tal como, por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos também excluíram as imagens e também estudam de uma forma compulsiva e exaustiva todo o conhecimento associado ao Corão. Pronto. E portanto, depois vêm todas aquelas questões, não é? De malta que não consegue ser flexível, não consegue aceitar as irregularidades que não são iguais, que não são uma cópia. Não é? Pronto, e aqui aparece a problemática, no fundo, deste mundo que parece que desenvolveu uma espécie de... eu acho que até a melhor palavra é mesmo o racismo, não é? Que não é racismo no sentido da diferenciação da cor, não é? Mas é na mesma a considerar que estas religiões é que são as verdadeiras e por isso, por serem as verdadeiras, é que são as superiores e por serem as superiores, pronto, existe esta concepção de racismo. O racismo está associado antes de tudo a esta noção de uma declaração de superioridade contra os outros, não é? Portanto, eu digo que sou superior a todos os outros e, portanto, todos os outros são inferiores a mim. Pronto, é esta a concepção de superioridade e inferioridade, não é? Nada mais. Pronto. E, portanto, pronto. E isto é um problema tramado. E pronto, eu no fundo, este rapaz aqui, por vezes faz comentários que pronto, nós ficamos aqui quase uma espécie de despique, não é? Sobre pequenos detalhes interpretativos e do uso das palavras e essas coisas todas. Pronto, e depois há certas coisas que na realidade não interessam, não é? Há uma parte qualquer aqui que, pronto, por causa da história de Portugal, que, queiramos ou não, há uma grande probabilidade de uma maioria sermos judeus, no sentido em que, pronto, houve uma grande comunidade em Portugal e em Espanha, não é, de judeus, chamados os sefaditas, que foram quem? Foram aqueles gajos que continuaram lá a estudar as coisas do judaísmo, mas que, pronto, que quiseram ficar à margem do resto da religião que se queria impor aos outros, não é? Portanto, os sefarditas foram, digamos assim, aqueles que não quiseram impor a sua perspectiva aos outros, não é? Pronto. E isso é importante entender, não é? Porque depois existe, por exemplo, nós temos agora o exemplo de Israel, e Israel, pronto, é aquela perspectiva que quer, à força, não é? Custa o que custar, impor a sua perspectiva, digamos assim, ainda por cima, pronto, depois tem ali a ver com estas concepções de propriedade, não é? E pronto, e a partir desse momento, isto, pronto, seja lá quem for, é tudo horrendo. Tudo horrendo. Pronto, isto depois, pronto, eu estava-lhe a dizer que, pronto, que ele estava-me a dizer que são assuntos irrelevantes, não é?
Eu concordo com ele, eu concordo que são mais ou menos irrelevantes. E por serem irrelevantes também é a razão de eu gostar de os explorar e de os mastigar de algum modo. Não é? Porque é relevante. Isto faz lembrar um bocado aquela coisa. Não é? Portanto, ler, o processo de ler é relevante. Tu não produz nada. Só produz coisas na minha cabeça, mais nada. Portanto, escrever também é irrelevante. Porque, pronto, a única coisa que faço é pintar, digamos assim, folhas brancas. Portanto, aquilo não produz nada na realidade, não é? É completamente irrelevante. E, portanto, pronto, ele aqui, vamos, depois entrou aqui naquela perspectiva, assim, que eu gosto de... Pronto, que eu às vezes gosto de atacar. Porque, pronto, tipo, a questão dos judeus, não é? Que esta concepção, sei que o gajo é judeu. E isto de ser judeu, antes de tudo, é a mesma coisa que antigamente, portanto, na origem do que é o considerado atualmente o paganismo, é a mesma coisa, não é? E os bruxos, aquela coisa toda, não é? Estas noções de mulheres serem bruxos ou de homens serem bruxos e daquela comunidade ser pagã, pronto, tendo em conta a origem da palavra, que quer dizer parolo, não é? Aquilo era simplesmente, tal como eu disse um dia destes, uma mecânica de auto-excluir e de denegrir alguém, não é? Via uma expressão, é quase como aquele é o porco, não é? Aquele é o porco. E pronto, a partir do momento que toda a gente considera, entende mais ou menos o que é um porco, e eu estou a atribuir que aquela pessoa é um porco, automaticamente existe quase um efeito de discriminação quase global, não é? Global no sentido da área que está a ouvir a expressão, isto é, o ataque, não é? O ataque, sim, que é a objetivação de alguém. E eu estava-lhe a tentar dizer isto, que é, até, portanto, nós vivemos numa sociedade, infelizmente, no qual um homem ou uma mulher rouba um pão e é considerado ladrão para o resto da eternidade. Não é? E da mesma forma que os que roubam milhões também o são, não é? Contudo, na verdade, nem o pobre nem o rico, no sentido em que nem o gajo que rouba um pão ou o gajo que rouba milhões roubam compulsivamente. Não é? Portanto, não são ladrões. Porque um ladrão seria basicamente alguém que tinha uma compulsividade de roubar. Claro que podemos considerar que será muito mais justo alguém que é pobre e que rouba um pão, ou seja lá o que for, uma coisa simples, não é? E, portanto, aquilo não merece uma condenação. Por outro lado, o gajo que tem tudo e mais alguma coisa rouba milhões, esse merece uma condenação. Tem a ver com senso comum, nada mais. Ponto. Não é preciso estudar para isso, digo eu. E pronto, e no fundo, só queria falar sobre isto. Porque, lá está, até esta noção que o cristianismo criou, né, de diabolizar, portanto, o diabo é uma noção cristã, não é? E, portanto, até os muçulmanos não é? Também têm a noção do diabo. E pronto, e a religião muçulmana não tem, segue caminhos diferentes em comparação ao do cristianismo e do judaísmo. Não é? Contudo, tem essas noções de atribuir, não é, aquilo que não é fiel à cópia como algo diabólico. E dessa forma, não é, na noção de que algo é diabólico e na expressão que diz que aquilo é diabólico, se toda a gente tiver a noção do que é esta noção de diabólico, automaticamente fazem uma atribuição
daquela pessoa e ao grupo e autodiscriminação deles. São técnicas linguísticas. Que pronto. Que entretanto parece que pronto, há malta que lá está. Não leu bastante, não se questiona. E anda aqui meio mundo preso às palavras. E as palavras só servem uma função que traduz uma sensação. Mais nada. E é assim. E creio que eu não quero dizer mais nada, porque digamos que esta noção de cópia, não é que pronto, depois isto, se eu for aqui a esta noção da cópia, eu depois até escrevi um texto mais ou menos bonito e lindo, não é? Que vai ao encontro desta noção de necessidade da cópia face à necessidade de comercializar a cópia, não é? Tendo em conta que eu digo que, lá está, para nós aprendermos temos que assimilar e eu copiar, não é? Porque, no fundo, quando nós vamos produzir uma coisa na realidade, vamos seguir aquilo que nós assimilamos. Isto é, estamos a copiar. Não é? Portanto, eu achei piada que portanto, este rapaz pôs aqui o assimilar, mas pronto, o assimilar faz parte do processo da cópia. Pronto. E, portanto, é mais ou menos interessante, não é? Ele ficou por aqui, não é? Tendo em conta que a cópia, portanto, daqui para aqui, isto, portanto, se tivesse o tomasse igual, mas acho que não tem. Mas pronto, isto será aqui a parte original, e depois assimilo, e depois faço uma coisa parecida, que é a cópia. Pronto. Mas à parte disso, não é? No mundo comercial, o que é que o mundo comercial quer? Quer vender. Quer vender tudo e depois até considera que, no fundo, o sistema que está a vender é que temos direitos. Não é? E poucos direitos dá a quem realmente produziu, seja lá o que for que está a ser vendido. Pronto. Mas sem querer entrar por aí, eu escrevi uma coisa mais ou menos bonita que eu quero ler, que diz assim: quiçá uma maioria acredite que só os ricos podem ser felizes, pois prestam culto às suas palavras como algo suscetível de mudar tudo aquilo que não podem mudar. Okay? Portanto, antes de mais, esta noção de que alguém pode mudar alguma coisa que nós gostaríamos que mudasse, não é? Ou alguém nos pode oferecer alguma coisa que nós gostaríamos de ter, pronto. E, supostamente, é via esse reflexo que nós atribuímos uma espécie de possibilidade de sermos felizes, mesmo que aquela felicidade dure 20 segundos ou 2 dias, não interessa. Como se diz, o dinheiro é útil, mas não é reflexo de felicidade. Os pobres produzem eventos sem recursos económicos que traduzem uma qualquer felicidade baseada na simplicidade. Portanto, nós formos a ver, por exemplo, famílias mais ou menos pobres, ou até... Eu não queria ir a mesmo àquele nível de miséria, onde já nem... Portanto, as pessoas já estão a dar o tilt. E é difícil as pessoas conseguirem conviver e viverem das simplicidades. É muito difícil, não é? Mas as que são mais ou menos pobres, que simplesmente não têm muito dinheiro para comprarem os sonhos, digamos assim, para satisfazerem os seus desejos e afins, não é? Por norma, têm coisas simplistas, não é? Brincam com coisas simples, fazem músicas simples, divertem-se, cantam e pronto, no fundo, não existe nada assim de extravagante nem de extraordinário nas festas da malta que, pronto, que não é rica, no fundo, não é? Pronto. E depois diz assim: é como ver uma flor num jardim. Se nos contentarmos a deslumbrá-la, a flor pode continuar no jardim.
Os ricos querem ter um jardim repleto dessas mesmas flores para as venderem, dizendo a toda a gente que é a melhor flor do mundo. E, quiçá, uma qualquer flor que se torna popular deixa de ser a mais bela. Eles vendem-na dizendo que é a mais bela, mas ao tornar-se popular, ela deixa de ser mais bela. Porquê? Porque é popular. Não existe uma unicidade atribuída. É a mesma coisa que a flor no jardim. É a única flor que está no jardim. É isso que a torna bela. É que existe ali uma unicidade. Ali. Algo que se destaca de todo. Do resto. Não é? E é por isso que nós conseguimos, de algum modo, atribuir beleza. Não é? Depois digo... lá está. Mas como toda a gente deseja a flor que é exposta, todos desejam a mesma flor. E se eventualmente não houvesse uma cópia da flor, ou aprendiam a apreciar a flor do jardim, sem sentir a necessidade de possuí-la e levá-la para casa, ou então iriam criar lutas e guerras em prol de quem seria a pessoa que merecia obter o que é irregular e natural só para si. Portanto, o facto, esta associação de possessão e de atribuição de propriedade de algo que é natural é algo que nós vivemos na atualidade. Desde as sementes até, portanto, os espaços naturais, portanto, tudo e mais alguma coisa. Não é? Portanto, ao nível do que é o investimento económico e afins, pronto, isto é monstruoso, não é? Completamente monstruoso. E até depois eu, se quiseres agora, isto é, pronto, eu agora já me lembrei-me de uma coisa, mas pronto, nem vou por aí porque senão, pronto, vou criar aqui um grande monstro. Portanto, e depois há vários vídeos que eu falo de um sorriso, não é? Falo de vários sorrisos, na verdade, não é? De várias mulheres que por vezes eu consigo despertar um sorriso e que esse pequeno sorriso me traz uma certa satisfação, não é? Me traz uma certa leveza. E pronto, e o que eu digo é que caso eu quisesse mais do que aquele simples sorriso, poderia até perder tudo. Porque, lá está, na atribuição da possessão de algo que é livre, ao ser livre, é de todos. E todos podem apreciar. Ora a flor, ora o sorriso. Caso mais alguém queira aquilo só para si, pronto. Se houver mais alguém que também quer, pronto, no fundo, vai-se criar uma guerra. Para nada.